Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 23 de agosto, eu sou Sebastião Buto, da sigla Sul Consultoria. Estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graciano, da Jamundo Neto Advogados, e o Gabriel Galípolo, da Galípolo Consultoria, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quer começar sua semana bem informado, curta nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. No episódio desta semana, vamos tratar de um tema de grande preocupação para a sociedade em geral, que é a crise energética e o risco de racionamento de energia elétrica. Hoje somos honrados com a participação de dois grandes especialistas do setor, o Dr. Gerson Kellman e o Dr. Luiz Augusto Barroso. Ambos dispensam apresentações por ser personalidades já muito conhecidas e de grande prestígio no setor, mas seguindo as formalidades, eu vou apresentar o currículo de forma muito resumida. Eu tomei aqui a atribuição de resumir o currículo deles, que são amplamente conhecidos por todos nós. O Gerson Kellman é engenheiro civil, mestre em hidráulica, PhD em hidrologia e recursos hídricos. Atualmente é membro de 4 conselhos de administração, foi presidente da Sabesp, interventor da Enersul, a empresa de energia, de energia elétrica do estado de Mato Grosso do Sul, foi presidente do Grupo Light, da empresa de energia do estado do Rio de Janeiro, foi diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, também foi presidente da ANA, Agência Nacional da Água, presidiu a força-tarefa designada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para investigar e explicar as questões do racionamento de energia elétrica de 2021. Foi assessor do Ministério do Meio Ambiente, consultor do Banco Mundial, pesquisador do CPEL e professor de recursos hídricos e programa de engenharia civil da COP. O Luiz Augusto Barroso, graduado em matemática e possui doutorado em engenharia sistema. Desde 2019, diretor-presidente da PCR. Entre 2016 e 2018, foi presidente da empresa de pesquisa energética, a AEP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Anterior à AEP, o Luiz foi sócio e diretor técnico da PCR, onde vem trabalhando já há mais de 20 anos como coordenador de estudos sobre planejamento, operação, regulação, comercialização e gestão de risco, com atuação em mais de 30 países, vice-pesquisador da Universidade de Comilha, onde eleciona, e também professor da Escola de Regulação da Florência. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pela participação, Gerson e Luiz. Bom dia, Felipe, Maurício, Gabriel. Dando início ao tema que nos reúne hoje, a gente está vivenciando a maior estiagem da história e a situação vem se agravando a cada mês. Então, a pergunta que surge, a primeira pergunta, qual é o real risco de racionamento que se tem aqui no Brasil, de enfrentar um racionamento de energia, seja já no último trimestre deste ano ou no primeiro semestre do ano próximo? E se era possível prever esta situação desfavorável que estamos vivenciando, e se este cenário de risco ou de imprevisibilidade hidrológica passa a ser um novo normal no setor de energia elétrica. Passo a palavra para o Luiz e logo para o Gerson. Bom, Sebastião, Felipe, Maurício e Gabriel, obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui com vocês. Gerson, é sempre bom estar com você, sempre um grande aprendizado. E você fez, Sebastião, possivelmente umas 12 perguntas aí no meio, né? Que eu vou tomar a liberdade de dividir um pouquinho elas em partes para contar para vocês o que a gente tem visto aqui na PSR como o verdadeiro risco de racionamento ou o risco de apagão, né? O risco de blackout, que são dois eventos diferentes e que a nomenclatura muitas vezes mistura ambos, né? A imprensa mistura também, mas são eventos de natureza e consequências bastante diferentes. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa situação de seca extrema que você traz, Sebastião, ela afeta não só o Brasil,
Eu queria registrar que hoje a Argentina passa por uma situação similar, o Chile passa por uma situação pior do que a situação da Argentina. A situação da Argentina é comparável à situação brasileira, e o Ministério de Energia do Chile publicou ontem um decreto de racionamento, um decreto que instaura medidas que são muito parecidas com aquelas medidas que nós, aqui no Brasil, já vemos trabalhando desde aí de junho, né? Eles chamam de decreto de racionamento, mas no fundo é um decreto de medidas para evitar o racionamento. Mas o nome ele assusta à primeira vista. E o que tem acontecido? Como você falou bem, não tem chovido. Nós estamos passando efetivamente por mais um período crítico, né? Na verdade, por um período crítico, e a hidrologia ela tem sido consistentemente abaixo da média histórica, e nos últimos 12 meses nós tivemos o pior período chuvoso de todo o histórico de 91 anos de registros de hidrologia que a gente tem para o setor elétrico. Então, uma pergunta que todos fazem é qual é o risco, né, de faltar energia, e nós na PSR, a gente vem trabalhando em quantificar esses eventos de forma bastante detalhada, usando ferramentas matemáticas e simulações estatísticas muito sofisticadas, que elas, primeiro, utilizam o mesmo arcabouço conceitual das ferramentas que o operador do sistema, que o planejamento utilizam para as suas atividades. Mas o nosso ferramental computacional, ele tem uma diferença, algumas diferenças bem relevantes em relação ao que é utilizado hoje, oficialmente. Em primeiro lugar, a gente tem modelos matemáticos que são muito mais sofisticados, representam um sistema com muito mais detalhe, forma individualizada, e isso é importante para representar todas as restrições que hoje são muito individualizadas nas hidrelétricas, né? Restrições associadas ao uso múltiplo da água e outras características que a gente tem também. E esses modelos também representam a incerteza, que é o que causa o risco da gente ter um problema ou outro, de uma forma muito detalhada. Então, o Brasil hoje ele tem, na sua matriz de oferta, uma dependência a tecnologias cujo recurso para a produção são variáveis aleatórias. A gente tem as hidrelétricas, dependem das chuvas, as renováveis dependem do vento e do sol, e essas incertezas elas caminham em direções que podem até gerar um efeito portfólio, um efeito que elas combinadas permitem que o sistema extraia uma sinergia para a operação. Então, para colocar um número na mesa, né, e depois a gente discute, Sebastião, eu acho, por que chegamos aqui, como vamos nos adaptar e o que a gente tem que aprender desses eventos todos, nós, na PSR, utilizamos a configuração de oferta e demanda do cenário do próprio governo, ali de final de julho, e usamos a nossa maquininha, simulamos 1.000 condições operativas do sistema de início de agosto até o final do ano. Então, nós operamos o sistema sob condições hidrológicas boas, médias e ruins, combinadas com condições de ventos boas, médias e ruins, e com condições de sol boas, médias e ruins. Combinamos essas incertezas e fizemos essa simulação para os dados oficiais do governo. O que a gente concluiu é que, de hoje até o final do ano, de toda a amostra de condições operativas que nós criamos, 30% dos cenários que nós simulamos levaram a uma condição de muito estresse na operação de curto prazo, com potencial violação da reserva operativa para o atendimento de ponta, o que seria, traduzindo em bom português, cenários onde nós estamos no limite para ter um problema de atendimento de potência, o que é o famoso risco de apagão, o risco de blackout, né? Desses 1.000 cenários também, nós observamos que aproximadamente 10% deles nos levaram a uma situação onde nós precisaríamos fazer um corte de demanda compulsório a partir de setembro até novembro, para que os reservatórios chegassem no final do ano a um nível mínimo que desse uma tranquilidade para o operador.
É claro que nos cenários que eu faço esse corte compulsório, eu estou também aliviando o problema de potência. Tá? Então, um primeiro número para colocar aqui para discussão, e eu estou já interrompendo a minha fala em 2 minutinhos mais, é que para as condições de oferta e demanda representadas hoje pelo governo, considerando as medidas que o governo já tomou e já estão em operação até o momento, o risco da gente ter um racionamento de energia ele é de 10%. E o risco da gente ter um problema de suprimento de ponta, uma condição operativa muito apertada, que aumente a vulnerabilidade do sistema nessas horas de demanda máxima, é de 30%. Tá? A gente fez esse exercício assumindo também um crescimento de demanda maior, mais agressivo, e fizemos esses exercícios todos assumindo novas medidas que o governo pode vir a tomar e já está tomando para aliviar a situação. Mas eu não vou contar esses números para vocês agora, vou deixar para daqui a pouquinho, porque eu acho que o governo vem trabalhando corretamente com uma série de medidas, e acho que essas medidas, que seria muito legal escutar um pouco do Gerson, como é que o governo vem atuando, para mostrar para vocês como é que elas impactam nesses riscos que eu trouxe para vocês, por enquanto, só do cenário base do governo. Perfeito. Gerson, então a palavra está contigo. Então, primeiro, obrigado a todos. É uma satisfação estar pela 18ª vez discutindo o assunto com o Barroso e com entrevistadores tão qualificados. Antes de entrar nessa questão de o que o governo está fazendo na CREG e tal, deixa eu só fazer um comentário sobre a gravidade da seca hidrológica, né? Eu ontem conversava com o Rafael Kelman, que é colega do Luiz lá na PSR, lá da diretoria da PSR, e que é meu filho. Então, abusando da posição de pai, eu tentava extrair dele algumas simulações, alguns dados, e ele me fez uma comparação que me pareceu muito interessante entre o que aconteceu na primeira, nos anos 7 anos, de 1950 a 56, e os últimos 7 anos, de 14 a 20, de 2000. E por que isso? Porque quando eu entrei no setor elétrico, na década de 70 do século passado, como é que funcionava o setor? Ele era predominantemente hidrelétrico, né? Mais de 90% hidrelétrico, cerca de 10% térmico, e o que se fazia era, olha, suponha que o período crítico, isto é, a pior seca já observada na história, que era exatamente de 50 a 56, 1950 a 1956, se repita. E aí você teria que ter capacidade de atender a demanda de energia debaixo daquelas condições hidrológicas. Era esse o conceito de energia firme, como se chamava. Depois disso, eu mesmo, com Mário Veiga e muitos outros, introduzimos conceitos probabilísticos de energia garantida, depois de garantia física, enfim, conceitos que são semelhantes à energia firme, só que de natureza probabilística. Energia firme vamos dizer, determinístico. Se o passado voltar de novo, somos capazes de atender ou não. Então, como é que se compara a seca recente, de 2014 a 2020, com aquela lá do passado? Ela é muito pior? Não, ela é muito parecida. Ela é muito parecida. Então, se você olha só o Sudeste, a diferença está no Photochart. A seca do século passado é um pouquinho pior do que a mais recente. Mas se você olha o Brasil como um todo, é o contrário. Mas tudo no Photochart. Então, de certa maneira, usando aquele raciocínio do jovem engenheiro que era na década de 70, você pode dizer assim, bom, mas então, o que acontece? Estamos preparados ou não? Os dados que o Luiz apresentou são consistentes com essa lógica de que estamos preparados. Quer dizer o seguinte, que quando acontecer aquela seca terrível, que é o que está acontecendo de novo, um período crítico, novamente, você raspa o fundo do tacho. Você usa todos os recursos que tem e você chega ao limite. O que é o fundo do tacho? Aí o setor elétrico ele tem uma configuração física, e eu vou chegar à questão do Barroso agora. Tem uma questão, vamos dizer, representa
os recursos de produção de energia, quer dizer, as usinas, com as suas propriedades. Vamos começar pelas propriedades das usinas hidroelétricas, né? Então, você diz assim, bom, o reservatório é como se fosse uma caixa d'água que tem, pegamos Furnas, por exemplo, tem 17 bilhões de metros cúbicos. Você imagina que naquelas condições extremas de seca, você vai usar até o último a gota d'água desses 17 bilhões. Você acha que vai poder, vamos dizer, esvaziar os reservatórios quando forem necessários, fechar a torneira quando for necessário e tal. Bom, quando começou essa seca, e aí já entrando na questão que o Luiz sugeriu, né, lá para maio, quando a gente começou a ver que a situação poderia... Nós estamos falando do período agora do segundo semestre, até novembro. Outra questão que a gente pode discutir para frente é 2022. Mas nós aqui, o Barroso focou a atenção em 2021 e eu também estou falando de 2021. 2022 a gente fala depois. Então, 2021. Quando lá para maio começou a se ver que a situação estava muito aflitiva e que a seca era muito parecida com a da década de 50 do século passado, aí vamos ver se a representação que os modelos têm está coerente com as restrições hidráulicas da operação dos reservatórios na vida real. E chegamos à conclusão quer dizer, quem examinou isso, eu até não tenho os algoritmos, mas a PSR e outros fizeram estudos que mostravam que nós tínhamos restrições hidráulicas não perfeitamente capturadas no modelos das visões de longo prazo, que faziam com que a água tivesse que ser desperdiçada. E eu começo com um exemplo concreto, né? Cascata do Paraná, você tem Itaipu e navegando para Montante, você encontra Porto Primavera, uma usina, né? Uma usina da CESP. Então, Porto Primavera estava soltando água, tinha que soltar água por uma exigência ambiental de 4 mil e poucos metros cúbicos por segundo. Se Cabral tivesse chegado ao Brasil, não tivesse chegado ao Brasil, quer dizer, se o Brasil estivesse nas condições naturais, naquele trecho de rio, a jusante de Porto Primavera, estaria trafegando uma vazão menor de 4 mil e poucos metros cúbicos por segundo. Quer dizer, era uma restrição ambiental incompatível com a própria natureza. Quer dizer, fazia com que você usasse a água que está em estoque para dar uma condição no caso, é uma preocupação com eventual mortandade de peixe. Mas essa preocupação legítima com a mortandade de peixe fazia com que você usasse a água que foi concebida para produzir energia elétrica para dar uma vida tranquila aos peixes. Mas que em condições naturais não existiriam. Em condições naturais poderia até ter ocorrido mortandade de peixe mesmo. Então, nesse tipo de... Quer dizer, então, o que se verificou? Aí alargando um pouco a visão. Verificou-se que nós aprendemos muito com a seca de 2001, mas não tudo. Quer dizer, com a seca de 2001, nós aprendemos, com o racionamento de 2001, nós aprendemos que precisava ter algum tipo de governança que permitisse que todos os atores trouxessem informações para uma visão centralizada dessa governança. Mas a capacidade isso foi bom, mas não foi suficiente, porque, digamos, a água dos reservatórios estava se esvaindo sem que alguém tivesse a capacidade de olhar o conjunto dos interesses do país. Então, eu diria que essa nova seca espero que resulte num reforço da lógica de governança, e não num sentido de mais atuação governamental, e sim em incentivos para que os agentes atuem em defesa dos seus interesses alinhados com o interesse da população. Hoje há um desalinhamento entre os interesses dos agentes de geração e os interesses de energia farta e barata, porque aí a gente pode falar um pouco mais na frente, mas eu estou me referindo, o Barroso já percebeu, estou me referindo ao MRE. Quer dizer, hoje temos digamos, eu vou terminar com isso. Hoje nós temos uma situação dos agentes hidráulicos, geradores hidráulicos, usinas hidráulicas, em que
cada usina não tem uma receita proporcional à sua produção de energia elétrica, como seria uma fábrica de qualquer coisa. E sim, ela recebe uma fração da produção coletiva das usinas hidrelétricas. É chamado MRE, Mecanismo de Relocação de Energia, que tem uma série de vantagens, Mas tem uma desvantagem que lá atrás, quando foi concebido, nós não imaginávamos, que é que quando na disputa pela água, quando um gerador tem que, eventualmente, brigar com outro usuário da água para irrigação, ou tem que brigar com a restrição de soltar água para, de certa maneira, não usar água para produção de energia elétrica, e sim para outra coisa, ele não reage com muito vigor, porque a receita dele vai variar muito pouco com essas restrições. Então, uma soma de restrições localizadas acaba resultando num mau resultado coletivo, que significa menos garantia de produção de energia elétrica e, portanto, afeta todos os consumidores. Eu fui longe aqui nisso e dei uma volta, mas que eu quero fechar dizendo o seguinte, que o racionamento de 2001 levou a um aprimoramento da governança. Essa crise que estamos vivendo agora, que não é racionamento, e como diz o Barroso, a probabilidade ainda é baixa de racionamento, a não ser que a demanda aumente muito, a não ser que a economia cresça muito, essa situação talvez tem que desembocar no novo salto de melhora de governança. E o novo salto de melhora de governança se dá em incentivar os agentes do setor elétrico a buscarem os seus próprios resultados. Isso vai fazer com que nós tenhamos, vamos dizer, uma energia mais barata do que estamos tendo hoje. Bom, paro por aqui. Aí me surgiu uma pergunta em função de tudo o que vocês falaram. Dentro então, das medidas que o governo vem tomando e o setor vem tomando para mitigar este risco, está esse repensar do uso múltiplo da água. Okay? Dessa priorização no uso múltiplo da água, tendo uma visão um pouco mais integrada, que entendo o que o Gerson está falando, que isso é o que deveria ser o salto, o aprendizado desta situação de estresse hídrico. Essa medida por si, ela será suficiente ou é necessário outras medidas que precisem ser tomadas rapidamente? E ali, fazendo um link com o que o Luiz falou, entendo que há dois tipos de medida. Uma para evitar o blackout, tá? Que é essa demanda no pico, para evitar o estresse do corte num horário de ponta, por uma questão de restrição da potência, e outro, medidas para evitar o racionamento, que é a falta de energia a qualquer horário. Okay? Entendo que ali são provavelmente medidas diferentes e que têm que ser tomadas também em tempos diferentes, porque uma é mais premente que as outras. Então, que tipo de medidas já têm sido tomadas para evitar o blackout, para evitar o racionamento, e se ainda há outros tipos de medidas que deveriam ser tomadas. E, complementando mais um tema para depois vocês se explanarem, se para o uso múltiplo da água não precisamos passar a um estágio onde a água seja precificada, tenha um valor de mercado, para ser isso o que leve aos agentes ter uma visão integrada, porque, como o Gerson sempre fala, a parte do corpo que mais doa é sempre o bolso, não? Então, a precificação da água não precisará ser um próximo passo para evitar estas situações? Quem fala? Bom, quem fala você, Gerson? E depois passamos para o Luiz. Vamos inverter, então. Eu começo aqui. Olha, quando eu disse que... o que seria um mundo ideal? Nós teríamos uma metodologia de alocação de água. Tem vários setores que disputam a mesma água. Então, primeiro, para quem está nos acompanhando entender qual é a disputa, se você, por exemplo, se a água é utilizada a montante de uma usina para irrigação, essa água é transpirada e evaporada, deixa de passar pelas turbinas. Então, o uso da água para planta, estou dando como exemplo, de irrigação
deixa de produzir energia elétrica. Tem uma disputa aí entre dois setores. De igual maneira, se você está preocupado com o meio ambiente, aquele exemplo que eu dei, e você solta a água, que não é... você, do seu ponto de vista de produção de energia elétrica, você gostaria de guardar a água para um momento mais crítico, mas você é obrigado a soltar a água porque tem uma restrição ambiental, também é um conflito. Então, tem vários conflitos. Qual seria um ambiente ideal? Para isso foi criada a ANA, para que você, fora da crise, você reúne os atores e tem algum método de alocação de águas. Olha, quando tiver falta de água, nós vamos... A prioridade número 1... A lei só diz o seguinte: a prioridade é para abastecimento das populações. Isso a lei diz. Tirado essa prioridade, que é óbvia, bom, agora o que é? Onde é mais útil a água? Na irrigação ou na produção de energia elétrica? Ou será que é para o turismo? No caso, por exemplo, do Lago de Furnas? Enfim, tem vários setores... E aí, há isso, idealmente, vamos dizer, esses pactos, essa alocação de água, se dá fora da crise, né? A razão por que agora na crise foi necessário criar uma Câmara de Gestão da Crise é porque a evolução institucional, regulatória nesse tema ainda não está completa, está em processo. Muito se avançou, a ANA fez muita coisa boa, mas não está completo. Quer dizer, é um processo que vai avançando. Então, por isso que na crise, como não está tudo ainda equacionado e alocado, você tem que ter algum mecanismo, vamos dizer, ágil, que é a CREG, a tal da Câmara lá formada por ministros. Bom, agora quais são os métodos possíveis? Você pode ter um método de alocação, você pode ter um método político, você reúne um comitê de bacia, por exemplo, que é um parlamento, como é o Congresso Nacional, você decide politicamente. O que eu acho que vai ter a bancada da agricultura, vai ter a bancada do turismo, a bancada da navegação, bancada da energia elétrica, e você decide por um processo de natureza política. A gente não precisa entrar aqui, e não estou dizendo que é bom ou mal. Esse é um método. O outro método você sugere, Sebastião, que é você, de alguma forma, dar um valor à água e faz com que ela seja utilizada onde ela é mais útil para a sociedade, seja do seu ponto de vista econômico ou do seu ponto de vista social. Então, de alguma forma, você tem uma métrica que consiga dizer é melhor usar água aqui para esse setor e não para aquele setor. Só para terminar, recentemente eu orientei uma tese de mestrado na COP, de uma aluna que pegou o caso da usina Batalha, né, Morgana. Pegou a usina Batalha, que a montante dessa usina tem irrigação. E tem a usina de Batalha e toda a cascata de usinas até Itaipu, na Bacia do Paraná. Então, a água que fica usada para irrigação não é usada para produção de energia elétrica. Eu, com o meu bias de setor elétrico, achava que, na hora que ela colocasse contas, do ponto de vista de uso, onde é o uso mais interessante da água, o setor elétrico daria uma goleada, daria 10-0. Não foi assim. Por quê? Porque depende do preço da energia elétrica, do PLD, e depende do preço da commodity agrícola que está se fazendo. E de ano para ano, essas coisas variam, e no estudo que ela fez, teve anos em que o melhor uso da água seria para a agricultura, para a irrigação, e em outros anos o melhor uso da água seria para a produção de energia elétrica. Quer dizer, os instrumentos estavam ali. Era só uma questão agora de desenvolver o aparato legal que permitisse até trocas. Quer dizer, o ideal é que o setor que use a água indenize aquele que não vai usar a água de alguma maneira. Enfim, é um mercado que permite isso. Tem um projeto de lei do senador Tasso Gereissati nessa direção, que está lá no Senado, não avançou ainda. Mas paro por aqui para dar chance do Luiz comentar. Eu vou voltar, não, ótimo, Gerson, eu vou voltar para o primeiro ponto da pergunta do Sebastião, né, das medidas, e depois eu vou até fazer uma conexão com o que você falou, que eu achei muito interessante, me lembrou de um trabalho que até eu participei com o Mário Veiga e o Rafael Kelman, né, o seu filho, há mais de 20 anos, né, sobre esse tema. Mas começando pelas medidas, Sebastião, como você falou, tem medidas que são mais úteis para racionamento e medidas que são mais úteis para
problemas de potência, né, de ponta, e medidas que servem para os dois. Hoje, o que a gente tem é um problema de oferta. E o que a gente precisa fazer é recompor a oferta. Então, grande parte não, a totalidade das medidas adotadas pelo governo até agora, elas são ações que visam trazer oferta nova para o sistema. Então, existem aqui, vou simplificar, tá? Mas 2 grandes tipos de medidas em andamento. Primeira medida é você trazer oferta não hidrelétrica para o sistema. Então, o governo ele está literalmente raspando o tacho, raspando o prato de toda a geração térmica no país que existe, mas que não está integrado ao sistema, que não produz por não ter gás natural, que tem alguma dificuldade, o governo faz uma proposta muito simples. Entre em operação rapidamente, me entregue o que você puder entregar o mais rápido possível, que eu lhe reembolsarei de todos os custos que você tiver para essa atividade. Isso é o que vem trazendo para o sistema a térmica, por exemplo, William Arjona, Araucária, Cuiabá, a busca por Uruguaiana, Termonorte, e vários outros recursos que o governo vem atuando na linha da geração termoelétrica. Existe um outro conjunto de medidas, que é o conjunto de medidas mais associado a essa flexibilização dos usos múltiplos da água, que é um nome também muito capcioso, porque cada um entende isso de uma forma diferente, né? Mas essa flexibilização, o que ela busca no final do dia é, simplificadamente, acumular água nos reservatórios para que a gente evite problemas de apagão no final do ano. Tem várias formas de fazer isso. Então, a combinação de trazer uma geração térmica adicional com estratégias através da flexibilização dos usos múltiplos da água para acumular água nos reservatórios é o primeiro rol de medidas para o governo evitar racionamento e problemas de blackout. O segundo rol de medidas, ele está sendo colocado em implementação agora, que é trazer o consumo para dentro do sistema como um recurso adicional através de um programa que estimule, no primeiro momento, a resposta de consumidores industriais a um preço. Então, existe um programa de resposta pela demanda que ficou em consulta pública e deve ser homologado agora, até o final do mês. E esse programa de resposta pela demanda, que nasceu restrito aos industriais, o Ministério colocou na ata do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e tem sido comentado, que há a possibilidade de, a partir de setembro, esse programa ser estendido a todos os consumidores do Brasil, através de um pagamento de um bônus pela redução do consumo de energia de todos os consumidores residenciais. Tá? No caso do consumidor residencial, nós não temos instrumentos para medir qual é o horário que ocorre esse consumo, pois não há um medidor horário instalado em todas as residências. Portanto, esse programa mais amplo, ele tem uma natureza muito mais simples. Eu pago para você tantos reais o megawatt-hora por cada percentual que você reduz em relação ao que você consumiu num período, no ano anterior, mês passado, tem que definir uma métrica, né? Já o programa aos grandes industriais, ele pode ser um pouco mais sofisticado e ir além da busca de uma redução na energia, mas na busca de um deslocamento do consumo ao longo do dia. Essas ações vão ser colocadas agora em andamento a partir de setembro. E aí, Sebastião, a partir do momento que a gente busca como país trazer nova oferta, armazenar energia aonde ela pode valer mais no final do ano e trazer a demanda para dentro do sistema, eu acho que a gente tem todo o nosso esquadrão em campo. Aí o que nos sobra é preparar as instituições, preparar o operador para essa operação mais próximo do limite, mais no fio da navalha, que ela pode demandar ações operativas que elas são, inclusive, corriqueiras em muitos outros setores. Esse ano, o operador de Nova York já mandou 6 alertas pelo telefone celular para a população, que chegaram às 9, 10 da manhã, dizendo, olha, ao meio-dia, por favor, desliguem o ar-condicionado, porque teremos um estresse. Essas ações, que elas são corriqueiras em muitos países, elas não são comuns no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que também começar a se preparar
em termos institucionais, né, em termos de procedimentos, para essa operação mais próxima do limite. E, para fechar, você fez uma pergunta muito boa para a melhor pessoa do planeta que podia respondê-la, né, sobre o valor da água, né, como é que a gente incorpora isso. Mas eu queria voltar a 20 anos. Né, o filho do Gerson, o Rafael, por quem eu tenho profunda admiração, nós desenvolvemos um trabalho que, de fato, o Rafael começou a fazer em 98, né, na época que eu me ingressei na PSR, que foi estruturar um modelo ideal de operação do setor elétrico, onde, adicionalmente ao mercado atacadista de energia, que hoje é a CCE, o setor elétrico operasse também com um mercado atacadista de água. A abstração que foi feita pelo Rafael naquele momento foi de reconhecer que o reservatório ele é um agente econômico diferente do conjunto turbina-gerador. Existem transações comerciais entre eles, e essa precificação da energia elétrica, que remuneraria o serviço do conjunto turbina e gerador, em conjunto com a água, que remuneraria o serviço do reservatório, era o que poderia levar a esse cálice sagrado que o Gerson falou na primeira intervenção dele, que é do alinhamento dos incentivos privados com os públicos, eliminando, olha, essa palavra é muito forte, eliminando a necessidade do mecanismo de realocação de energia. Pois o exemplo que o Rafael sempre me trouxe, que eu repito, há 22 anos, é um reservatório puro. Um reservatório puro. No mercado atacadista de energia, na CCE, ele tem renda zero, porque um reservatório puro não produz megawatt-hora. Então, frase do Rafael, isso significa que o reservatório puro tem que morrer? Resposta, claro que não. Ele é um agente econômico que tem que ser remunerado em outro mercado. Hoje, no Brasil, nós resolvemos esse problema atribuindo ao reservatório puro uma garantia física, que lhe dá uma remuneração no mercado de energia. Então, juntando um pouco a frase do Gerson, que eu achei muito boa, com o desenvolvimento de há mais de 20 anos, né, essas coisas foram muito pensadas, né, e eu não imagino a quantidade de reuniões no jantar que o Rafael teve com o Gerson para discutir isso tudo. Né? Queria eu ser uma mosquinha ali para prestar atenção, para aprender mais do que eu já aprendi, mas esse é um caminho, conceitualmente, que a gente na PSR acredita. Você tem um mercado atacadista de água, operando com o mercado atacadista de energia, e esse mercado atacadista de água tem uma interface com todo esse arcabouço regulatório que o Gerson trouxe agora, que é o uso da água para outros, aí sim, é usos que não é energia elétrica. Perfeito, nossa, foi uma aula. Aí, então, acho que, bom, isso queda um aprendizado para frente, digamos, como que se vai tentar precificar ou dar valor aos distintos usos da água. Voltando aqui às medidas que estão sendo tomadas e que vocês resumiram muito bem. Aí surgem algumas perguntas adicionais. Do lado da oferta procurar toda a oferta que esteja disponível, tá? Pode ser que alguns aprendizados ainda restem para o futuro de que havia oferta que se imaginava estar disponível e que na hora do estresse ela não está, ou porque está em operação, ou porque o contrato não se tem gás e tal. Então, acho que há uma série de aprendizados de se aqueles instrumentos que foram desenhados pensando em ter uma disponibilidade da oferta no momento do estresse, eles estão efetivamente estão sendo eficazes ou ainda precisam de algum aprimoramento. E olhando já para o lado da gestão da demanda, me surge duas perguntas. Se o governo e as autoridades competentes eles estão levando uma mensagem clara para a sociedade, em particular para o residencial, da severidade da crise. Porque no setor residencial, e isso nós temos... Acho que lo temos vivenciado tanto no racionamento de 2001 quanto no racionamento de água depois em 2015. A sociedade, ela reage também não só pelo sinal do preço, sino reage por uma questão de consciência coletiva, de que vai faltar. E se vai faltar, é melhor começar a ter um uso mais racional daquele recurso. Mas, para isso, tem que ser uma mensagem muito mais direta de que há um risco alto de que pode faltar.
para poder induzir um consumo racional, já não só pela sinalização do preço, porque a tarifa está aumentando, porque está na bandeira vermelha e tal, sino por uma questão de consciência. Então, a primeira pergunta é se, de fato, hoje a comunicação à ampla sociedade ela é suficientemente clara e alinhada com a severidade da crise que se tem. E segundo se só se aposta nos mecanismos financeiros de sinalização de preço, okay? Seja para a realocação da demanda ou seja por aumento de tarifa para a classe residencial através da bandeira, se isso será suficiente, de onde que vai vir esse recurso adicional? Porque se eu vou dar um incentivo, um bônus para o residencial que vai reduzir consumo e todos reduzimos, quem vai pagar a conta? Tá? Nós vamos ter um problema também de onde sairão os recursos para criar esses incentivos econômicos que, no caso da indústria, vão permitir essa realocação do horário de consumo, buscando essa redução da potência no horário pico, e para o setor residencial, buscando essa redução geral do consumo. Aí começo com o Luiz e depois passo para o Gerson. Tá ótimo. Eu acho, em primeiro lugar, Sebastião, que a sociedade brasileira ela já amadureceu muito para entender bem, seguindo a sua própria frase há pouco, que você ter um risco de que algo possa acontecer não significa que algo vai acontecer. Né? Existe essa distinção que muitas vezes ela some, também na imprensa, muita gente lê risco como realização, e não é. O risco ele é um sinal de que algo pode acontecer, e a diferença entre o pode e o vai está explicado pelas ações que podem ser tomadas pelo governo. Então, eu acho que o governo poderia estar se comunicando um pouco melhor, tá? Inclusive para ser mais justo com o trabalho que o governo vem desempenhando para aliviar que esse pode se transforme em vai. Quer dizer, eu queria assim, realmente dar um testemunho meu que eu não acho que exista um negacionismo energético, eu não acho que exista nada disso. Acho que o governo reconhece a gravidade do problema e acho que o governo vem trabalhando. São inúmeras as medidas. Eu acho que Gerson e eu, que já estivemos do outro lado da mesa, sabemos que é muito difícil você mover algumas articulações do governo rapidamente, são esforços hercúleos, e eu acho que tem sido feito muito trabalho. Mas, sim, acho que a comunicação ela pode melhorar. Tá? Ponto número 1. Né? Em a comunicação melhorando, eu acho que a gente consegue engajar mais a população e, principalmente, evita o conceito depois de desengajar a população no momento que você mais precisa dela, porque a gente não sabe o que vem por aí. Sobre os programas de resposta pela demanda, o programa de resposta pela demanda do industrial, esse programa, ele é claro, ele é financiado pelo encargo de serviços do sistema. Então, essa conta ela é rateada por todos os consumidores. Agora, o programa de resposta pela demanda a todos os consumidores, isso mais amplo, ele é um programa mais sutil, né? Porque ele tem um efeito para a distribuidora econômico muito parecido até com essa discussão da inserção da geração distribuída. Né? Se some megawatt-hora da distribuidora, a distribuidora deixa de faturar, como a tarifa é volumétrica na baixa tensão, tem uma falta de arrecadação, e a distribuidora ela tem que ser neutra nesse processo. Então, a gente precisa, antes de fazer esse programa mais amplo, definir o que é a neutralidade econômica da distribuidora ao mesmo, até para evitar essas discussões que nós tivemos complicadas associadas a como tratar a redução de mercado pela pandemia, né, que foi um evento mais imprevisível. Então, é fundamental resolver isso antes. De onde viria o dinheiro? Sebastião, essa é uma boa pergunta. Na nossa cabeça aqui, não tem como fugir desse dinheiro vir ou do Tesouro ou do orçamento, através de algum pedido de um orçamento emergencial, adicional, em função da condição que a gente tem. E essa grana ela pode depois vir a ser paga, né, a ser financiada até através de uma outra conta que o consumidor venha a pagar ao longo de um tempo. É uma operação financeira.
Nada disso a gente sabe se está sendo aqui na PSR discutido, nem nada, é uma ideia, mas o principal argumento, o principal ponto de atenção é que no residencial a implementação desse programa demanda, acho que, cautela bastante grande. Ok, perfeito. Gerson, aí, Vamos lá. comentários. Olha aqui, eu participei da Câmara de Gestão da Crise de 2001 e testemunhei, vamos dizer, a clareza, transparência do ministro Pedro Parente, que era o dirigente, era o líder da Câmara, com relação à situação que o país vivia. Foi essencial para o sucesso, vamos dizer, da vencimento da crise, né, que a comunicação fosse a mais aberta, a mais transparente possível. Anos depois, 2015, eu era presidente da Sabesp, e aí o Sebastião já acompanhou isso. Eu entrei na Sabesp com água para um mês de abastecimento da região metropolitana de 20 milhões de habitantes. E a primeira coisa que fiz foi ir à imprensa, dar entrevistas para comunicar à população que a situação era grave. Dito isso, não é a situação que nós temos hoje. A gravidade de 2001 e a gravidade de 2015 em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, não é de hoje, no sentido do que o Luiz explicou. Quer dizer, nós temos uma probabilidade, dependendo da taxa de crescimento da economia, mas tem uma probabilidade de, suponhamos, naquele exemplo que ele deu, de 10% de ter racionamento, significa que tem uma probabilidade de 90% de não acontecer nada. Então, aí o dirigente público tem que ter, ele anda num fio de uma navalha, porque ele também não pode trazer para a população uma mensagem de desalento que se transforme numa profecia autorrealizável. Quer dizer, ou seja, se você disser que vai acontecer uma crise, não no sentido que o Luiz falou, que é o sentido probabilístico, pode acontecer, tem probabilidade de 10% debaixo de certas circunstâncias, debaixo de outras circunstâncias pode ser maior. Mas, enfim, é algo ainda incerto. Você anunciar... É muito difícil ensinar para minha esposa o conceito de probabilidade. As pessoas não entendem isso. Então, aí é difícil você... essa comunicação, como eu falei, corre o risco de ser autorrealizável. Né? Então, é um fio da navalha. Quer dizer, na hora que sentir que um engajamento maior da população é necessário, aí tem que ser claro e tem que comunicar claramente. Senão, como o Luiz disse, se comunicar com grandes consumidores, incentivar que eles mudem o consumo, é essencial atuar do lado da demanda também, não é só do lado da oferta. Essencial. Agora, só para... Eu sinto que a gente está chegando ao final, eu queria só fazer um registro aqui. Do lado da oferta, a principal medida que o governo fez foi exatamente atuar nas restrições hidráulicas que nós falamos anteriormente. Quer dizer, naquele exemplo que eu dei de 4 mil e poucos metros cúbicos por segundo por causa da restrição ambiental em Porto Primavera, hoje a restrição é 2.900, quer dizer, flexibilizou, não era necessário tanto rigor ambiental, não teve nenhuma catástrofe, mas isso foi necessário uma intervenção imediata. Se nós ficássemos fazendo audiência pública, discutindo, isso não ia nunca. E eu quero terminar com uma coisa que me preocupa, e que é o reservatório de Furnas. Lá no reservatório de Furnas tem um conflito ainda remanescente entre o uso do lago para turismo, recreação, um uso perfeitamente razoável, e o uso da água para a produção de energia elétrica. E, por exemplo, a coisa foi tão politizada é uma questão tão complexa que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez uma emenda à Constituição do Estado de Minas, dizendo que o nível da água não pode baixar abaixo, enfim, da cota 762. Não vem ao caso aqui. Isso, traduzindo isso em termos de custo para a Dona Maria, consumidora de energia elétrica, em Minas, ou no Pará, ou no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do país, esse custo pode significar 9 bilhões de reais. Entende? Então, não estou querendo nem decidir isso aqui, nem falar nada, mas há um caminho ainda longo a ser feito para cotejar, de um lado, os custos dos consumidores de energia elétrica, nesse meu exemplo, 9 bilhões de reais,
e, do outro lado, o custo que é real, que tem que ser indenizado, que tem que ser quantificado, que é um impacto sobre o turismo no entorno do Lago de Furnas, né? Enfim, é 45 vezes menor, digamos, em termos de relação. Então, há ainda muito o que nós avançarmos na pactuação e na racionalização dessas discussões sobre o uso da água. Mas a criação da CREG e a pronta intervenção já tem ajudado bastante e falta ainda resolver essa questão de Furnas, que eu acho que precisa ser resolvida, possivelmente terá que ser resolvida antes de novembro. Bom, gente, em função do horário, tem sido um prazer. Eu continuaria amanhã toda, mas não temos esse tempo. Realmente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Já passarmos para as considerações finais, em virtude do horário. E nessas considerações finais, um dos temas que ficou lá no início é, bom, qual é a expectativa também para o 2022? Eu acho que a gente tratou muito de 2021 e eu passo aí a palavra para o Luiz e para o Gerson para o encerramento, agradecendo mais uma vez a participação de vocês e se tem algo a nos falar também em relação ao 2022. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, então, Sebastião, você, a Maurício, Felipe, o Gabriel, pelo convite, né? É sempre bom estar aqui conversando sobre esse assunto. É sempre melhor ainda estar com o Gerson, me faz lembrar cada conversa que a gente tem, né? Acho que tivemos 18 conversas diferentes, foram 18 narrativas completamente diferentes, e hoje voltamos aqui 20 anos para me lembrar do mercado atacadista de água, né? Adorei. Mas, assim, Sebastião, eu acho que, bom, a gente conversou aqui hoje sobre um lado das simulações que a PSR vem fazendo, que é o lado das nossas contas que trazem os números do governo, né? Hipótese de crescimento de demanda e tal. A gente tem um outro conjunto de simulações que nós não discutimos aqui, que o Gerson até tocou um pouquinho, que trazem os resultados para hipóteses de crescimento da demanda mais agressivos, e são números, como vocês podem imaginar, piores, né? Mais feios em relação a riscos de racionamento e tal, refletem uma situação mais preocupante, que o que corrobora que o risco que a gente tem para esse ano é mais associado a crescimento de consumo, que implicaria em problemas energéticos, e o risco de ponta, a gente vê um risco materializando sim ou sim, e por isso que é importante a gente se preparar. Eu acho que a gente precisa passar 21. Passar 21, a gente começa 22, dependendo do período úmido. Essa dependência do período úmido vai ser muito forte, e ela vai explicar o restante do ano. Em 22 tem muita oferta não hidrelétrica entrando no sistema, aumento de transmissão, e se o período úmido, ele não precisa ser maravilhoso, mas se ele não for horroroso, a gente consegue chegar ali em maio, final de abril, com um volume que permitiria a gente passar fisicamente 22. 22 vai ser um ano muito importante, não só pelas eleições, mas um ano que tem a capitalização da Eletrobras, que é uma pauta fundamental para o Brasil, e é uma pauta que ela é afetada direta e indiretamente pelo ambiente atual, tanto pelo buy side como pelo sell side, porque ela afeta o valuation da companhia, né? O valuation da companhia é associado a para onde vão os preços de energia, para onde vai o GSF, o risco hidrológico, e tudo isso é afetado pela fala inicial do Gerson, pelas transformações que a gente vai ter e pela forma de gestionar o uso da água. Mas eu acho que 22, é difícil fazer uma previsão para 22 agora. Eu veria como ponto de atenção o suprimento de energia, ponto de oportunidade, a pauta de reformas. A gente tem um projeto de lei de reforma do setor elétrico, o 414, que pode andar e precisa andar, e é fundamental para o desenvolvimento do mercado do Brasil. E vai se somar a essa pauta da Eletrobras, que ela é uma pauta que, embora o projeto de lei não tenha saído como a gente queria, né? Muito pelo contrário, saiu com uma série de itens que não tem nada a ver com a capitalização e que são danosos ao setor, mas é uma pauta que é importante que ela avance bem feita no ano que vem. Obrigado mais uma vez, é ótimo estar com vocês. Bom, suponho que seja a minha vez. Eu agradeço Sebastião, Maurício, Felipe e Gabriel. Quero dizer que é sempre uma alegria conversar aqui com o Luiz Barroso. E o que termino dizendo é o seguinte: ele falou de um projeto de lei que está no Congresso. Esse projeto de lei que está no Congresso é resultado da consulta pública que Luiz
fez lá quando estava na EP, né, juntamente com o Paulo, que era o secretário lá do Ministério de Minas e Energia, e traduz o que tem que acontecer no setor elétrico, né? O setor elétrico precisa, ele vai se modificando e as normas que regem o setor devem ir modificando também. Então, nós tivemos, em 2003, tivemos uma reforma do setor, que traduziu os aprendizados de 2001, e passaram-se os anos, a matriz mudou, etc. Várias coisas, vários defeitos foram percebidos ao longo do tempo. Essa consulta pública que foi feita em 2017, se não me engano, Barroso, né, reuniu o setor elétrico e conseguiu uma convergência de percepções. Isso virou um projeto de lei que está no Congresso. A melhor coisa que o Congresso poderia fazer para tratar dessa crise hídrica é discutir esse projeto de lei e dar prosseguimento. Termino com essa sugestão ao Congresso Nacional. Bom, muito obrigado novamente, agradeço aos nossos ouvintes e aguardo todos na próxima semana.